Boa noite, sou a Clarice Gonçalves. Estou aqui fazendo a apresentação da minha socialização, da minha disciplina de prática, né? Estou fazendo a socialização do meu PAPE. Vou aqui começar a fazer a apresentação. Minha tutora Daniela Aparecida, aluna Clarice Gonçalves. Missão: ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história. Visão: ser líder nas regiões onde atuar, referência de ensino para a melhoria de vida dos nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Então, missão e visão são os valores, né, da minha faculdade em si, da Unicef. Os valores: ética e respeito. Respeitar as regras sempre com transparência e respeito. É a base do nosso relacionamento com os alunos, funcionário e parceiro. Valorização do conhecimento. Não basta saber, é preciso saber fazer. Valorizarmos o conhecimento como forma de inspirar e aproximar as pessoas. Vocação para ensinar. Nossos profissionais têm prazer em educar e contribuir para o crescimento de nossos alunos. Atitude de dono. Pensamos e agimos como donos do negócio. Simplicidade e colaboração. Trabalhamos juntos como um time, um diálogo aberto e direto. Foco em resultados e meritocracia. Nossa equipe cresce por mérito através de superação de metas e dedicação de cada um. Então, esses são nossos valores, certo? Vivências educativas, que é metodologia para o desenvolvimento da educação infantil. Vou falar aqui um pouco do resumo. Este artigo buscou compreender qual é a relação das vivências educativas com a forma de professores pedagogos e como a mesma pode auxiliá-los a entender como as metodologias ativas são capazes de melhorar a situação de ensino, né? Temos essa pergunta. O objetivo deste são entender a importância de compreender sobre o quê? Sobre as vivências educativas e metodologias ativas para o ensino na educação infantil. Analisar práticas de ensino e como a experimentação em sala de aula auxilia na formação de professores, ainda em nível de graduação após a pesquisa bibliográfica. Encaminhou-se para uma análise de campo com o objetivo de coletar dados que vão além de teorias escritas, oferecendo àquele que lê um contexto dentro de uma experiência real de ensino, com materiais simples, pois sabemos que a escola pública dispõe de um número pequeno de materiais ou até mesmo falta de estrutura. Pois é, gente, nesse resumo fala um pouco, né, de como compreender a relação das vivências educativas. Introdução. As práticas vivenciadas na área educacional permitem entender a ligação entre a teoria e prática, ou seja, o que é vivenciado vai além de uma leitura dentro de artigos, revistas, livros e outros, dando uma melhor possibilidade de entendimento do que é realmente experienciado no hábito escolar em seu nível de ensino, né? Então, as práticas elas são voltadas, né, no hábito da escola, como a experiência que a gente já tem vivido naqueles níveis, né? Níveis, ou seja, das práticas que a gente tem dentro da escola, né? O objetivo destes são entender a importância e compreender sobre vivências educativas, metodologias ativas para o ensino e educação infantil, analisar a prática de ensino e como a experimentação em sala de aula auxilia na formação de professores ainda em nível de graduação. Fundamentação teórica. Podemos perceber, então, que, conforme a Lei de Diretrizes e Bases Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996,
Artigo 29. A educação infantil, a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em uma creche ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. 2. Pré-escolas para as crianças de 4 a 6 anos de idade. Artigo 31. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, essa foi um pouco da fundamentação teórica. De acordo com Lucas, 2007, p15, a atividade só será lúdica se estimular dentro de nós o estado lúdico, que é um estado interno do sujeito, e a ludicidade é a denominação geral para esse estado. Portanto, as atividades que ligam a criança ao brincar levam-nas a estabelecer conhecimento psicológico e culturais, estimulando através da recreação o brincar com prazer e a alegria, auxiliando-os na formação humana. Observamos então que a ludicidade ajuda no desenvolvimento infantil em áreas de cognição e efetividade. O brincar e a brincadeira são caminhos utilizados nessa aliança do pensar e agir de cada indivíduo dentro do processo do ensino-aprendizagem, mais amplo e enriquecedor. A ação pedagógica, ao se utilizar do lúdico na prática, permite possibilidades para a criatividade e a ação das atividades envolvidas no processo. Então, aqui a gente observou, que a ludicidade ajuda muito no desenvolvimento, das crianças na educação infantil, como fazendo as práticas, com as crianças em relação às brinquedotecas também, certo? Metodologia. Após a pesquisa bibliográfica, encaminhou-se para uma análise de campo, com o objetivo de coletar dados que vão além de teorias escritas, oferecendo àquele que lê um contexto dentro de uma experiência real de ensino ou matéria simples, pois sabemos que a escola pública dispõe de um número pequeno de materiais ou até mesmo falta de estruturas. Resultados e discussões. Existem várias formas de contribuir com o desenvolvimento infantil, estabelecendo vivências educativas, atividades que trabalham canções infantis e apresentam ritmos diferentes, brincadeira com sons, diferenciando aquilo que é produzido por materiais simples, rodas de conversa, aproximando o aluno do professor com efetividade para que facilite a expressão do afeto, valorizando a cumplicidade no olhar, no abraço, demonstrações ou jogos educativos com texturas, cores, tamanho e outros, incentivando a partir disto a participação e o estímulo da família nesse processo de aprendizagem, momento de aprendizagem. Ou seja, nesses resultados e discussões, ele fala muito a questão, de várias formas de contribuir o desenvolvimento das crianças, em relação também não só na escola que as crianças podem se desenvolver, mas sim também ter uma aprendizagem em casa. Então, esse é a figura 1, a atividade que foi produzida com bambolês e bolinhas de plástico. A fonte, foi autorizada própria, com os bambolês e as bolinhas coloridas. Resultados e discussões. A atividade exposta na figura 1 tratava de um jogo para compreender as cores azuis, amarelo, vermelho e verde. Nesse jogo, os alunos deveriam acertar as bolinhas nos bambolês da cor respectiva da bolinha. O professor pode estar trabalhando nessa atividade tanto para psicomotricidade, as coordenação motora, raciocínio, equilíbrio, foco e entre outros pontos.
assim utilizando da movimentação do corpo e raciocínio cerebral para conseguir executar a atividade da forma correta, além de aprender cores e seus respectivos nomes. Os materiais foram bambolês, várias bolinhas de plástico, fita durex, barbante. Estes foram encontrados na própria escola, tá, gente? Esses materiais foi diretamente da escola, certo? Então, essa é uma forma bem prática, né, das crianças ter um raciocínio de entender o que é cor por cor, nessa atividade que foi exposta aqui, certo? Conclusão. A pesquisa auxiliou na compreensão da necessidade de atualização das práticas docentes, para que esta se desligue de vez do ensino tradicional, ajudando alunos a experienciar situações diferentes e enriquecedoras. Situações estas que contribuem no processo de ensino-aprendizagem como um todo, diminuindo gradativamente as lacunas presentes no hábito educacional, no que se refere à disposição de conteúdos e experiências. Então, aqui são as referências: a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Informações e Documentação, referências e elaboração, Rio de Janeiro, 2002. Brasil, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 93 e 94, de 1996. Gizmodo, né, que é os jogos infantis, que é o jogo, a criança e a educação. 15, editora Petroles, né, que é a editora Vozes, 2001. Lux, que é a ludicidade e o desenvolvimento humano. Então, Mauê, né, Cristina Dávila. A educação e ludicidade, que é os ensaios, né, o Salvador, Universidade Federal da Bahia, Faculdades da Educação, GPEU, 2007. Moieles, Janete, Só Brincar, o papel do brincar na educação infantil, que é Porto Alegre, Artimed, 2002. Prondanov, CC, Freitas, IC, que é Metodologia do Trabalho Científico, Métodos e Técnica da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico, Novo Hamburgo, RS, Fevale, 2013. Então, esse foi o meu trabalho. Espero muito ter atendido a respectiva, né, do trabalho da socialização. E desde já, meu muito obrigado pela atenção e uma boa noite.